cidade pequena, lá em São Paulo, chamada Mariporã, 30 km de São Paulo. Nasci numa montanha chamada Pico do Olho d'Água, porque tem água lá em cima. Tem nascente de água lá em cima. E até os 7 anos eu vivi nessa montanha. E vai ter uma pergunta com certeza sobre a infância, mas vou logo dizer que me diverti muito naquela montanha, nas matas daquela montanha. Então, Mariporã é minha cidade natal. Como já comecei a dizer, foi muito boa. Até os 7 anos lá na montanha. Meu pai era lavrador, quer dizer, ele tinha terras, ele plantava e vivia disso, tinha funcionários. E aos 7 anos nos mudamos para a cidade por causa dos estudos e por outros motivos. E na cidade, ainda cidade pequena, com 10, 15 minutos, estava na mata. E o resultado foi uma infância feliz. E eu costumo dizer que não tenho traumas de infância, eu tenho muita alegria. Era muito bom. Meu pai, antes da fé cristã, ele havia sido congregado mariano na Igreja Católica, ganhou uma Bíblia de um crente, protestante na época, passou a ler a Bíblia, deixou a Igreja Católica, não se converteu ainda. Ele passou cerca de 15 anos lendo a Bíblia, até que eu me converti. Imagino eu que, vendo a mudança de vida do filho bêbado, ele também se converteu. Bragança Paulista. Aos 15 anos de idade, nos mudamos para Bragança Paulista. E lá pelos 21, 22 anos, estava eu e o amigo Giga na praça principal da cidade, onde aos domingos à noite o pessoal, a juventude ia, alguns ficavam na calçada, outros ficavam andando, sobe e desce, talvez uns 150 metros de rua. Então o pessoal subia, descia, alguns na rua, outros na calçada, olhando as meninas, né? E 2 irmãs do outro lado da rua, olhando pra gente, eu e o Giga já planejamos. Neri, eu fico com aquela, você fica com aquela. Perfeito. Para encurtar a novela, conversamos, e a gente dizia descer da praça, era a parte mais alta da cidade, então todo mundo subia para a praça e tinha que descer para ir para casa. Então a gente dizia descer com as meninas. Então eu desci montanha abaixo com a Janete Gasparotto, né? Não era a Janete Campos, era a Janete, filho do Ítalo Gasparotto. E o resultado é que nós estamos aí casados há mais de 45 anos. Foi em janeiro de 68. Encontrei um amigo, Luiz Carlos Romão, seminarista da Escola Bíblica em Minas Gerais. Um sábado à tarde batemos um papo, conversamos um pouco. Ele foi light comigo porque sabia o amigo teimoso que tinha. Naquela semana eu fui para a igreja. O culto era na quarta-feira, eu devo ter ido na terça ou na quinta, não lembro agora. E chegamos em frente à igreja, 15 para 8, igreja fechada. Deu 8 horas, 8h10, 8h15, e eu disse: Arlindo, um amigo que tinha levado para a igreja. A primeira vez que fui para a igreja já fui levando alguém, né? Já era um evangelizador. Como a igreja estava fechada, descemos para a rodoviária, que não estava a muitos metros, talvez uns 400 metros de distância, e fomos encher a cara. Bebemos até onde não dava. No outro sábado encontrei de novo meu amigo Luiz Carlos Romão, e mais um bate-papo. E só que naquele dia ele não me largou mais. Ficou comigo, passou a tarde comigo, à noite me levou para a igreja. Era um sábado. Domingo teve o culto de batismo na igreja,
assisti o culto. E domingo à noite pregava o pastor missionário Roberto Funderburg, de saudosa memória. E naquela noite, por mais que eu não entendesse muito do que ele falava, ele era um americano falando português difícil, e naquela noite eu tive consciência que precisava de Jesus, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e cá estou eu, até hoje. Eu quando recebi Jesus, lembra aqueles primeiros encontros? Aqueles primeiros encontros, crente velho ia para encontros, se acabava na presença de Deus e voltava crente, né? Muitos falavam assim, estou na igreja há 10 anos, mas agora é que eu sou crente, agora que eu estou convertido. Eu afirmo sem medo de errar que a minha conversão foi tipo um encontro. Tanto é que depois do domingo, eu queimei uma montanha de livros, mas eu queimei livro a dar com pau. Muitos livros eu queimei. Que logicamente chegou a maturidade e recomprei alguns de volta. Mas a minha conversão foi tão forte que eu queimei os livros que eu tinha. Inclusive alguns muito bons. Era muita fé e a sabedoria de uma besta, né? Não sabia. Mas, para agradar a Deus, e deu certo. Com 3 meses na igreja, eu falava, pastor Ermelindo, quero ser pregador, eu quero ser pastor. Sim, Maneirinho. Irmão, chega lá, tenha paciência. Irmão, está novo na igreja, chega lá. Passado mais um mês, irmão Ermelindo, sim, Maneirinho, tenha paciência, é com o tempo. E foi assim, não me enrolando, mas foi me levando, né? Em banho-maria. Final de setembro, visitou a igreja, uma quarta-feira à noite, um pastor chamado... Deu um branco agora. Um pastor que era amazonense e estava fazendo curso na escola bíblica. Engraçado, tá que a cara dele, o nome não chega. Ele pregou na igreja, depois fomos para a casa do pastor, que é perto da minha casa, tipo umas 5 casas de diferença na mesma rua. Batemos papo. E eu sempre falando para o pastor Ermelindo, escola bíblica, pastor Ermelindo, escola bíblica. Ele disse, tá bom, irmão Neri, vamos esperar um pouquinho. E sempre vamos esperar um pouco mais. E naquela noite, o pastor, que era já havia sido pastor em Manaus sem curso teológico, e estava agora na escola bíblica para o curso teológico. Ele disse alguma coisa, pois é, terça-feira vai começar o nosso trimestre. A escola bíblica começa terça-feira. Ele falou, daí, tipo assim, doidei, né? Fui para casa e disse, Janete, segunda-feira eu vou para Minas Gerais, vou para a escola bíblica. Mas o que é isso? A Janeri estava com 10 meses, 11 meses, se muito, mamando ainda no peito. E a irmã Janete vai com a minha mãe, Dona Rosa, quando ele disse que vai embora segunda-feira para a escola bíblica, lá para Minas Gerais, o que é que eu faço? Daí minha mãe, sábia como os antigos eram, Janete, é o seguinte, você deixa a Janeri aí, eu crio, e você vai com o teu marido. Porque a filha você pega depois, o marido, ninguém sabe, né? Segundo a cabeça da minha mãe, havia um certo perigo. E para encurtar a novela, nós fomos segunda-feira para a escola bíblica. Indo de Bragança para São Paulo, meu pai era chefe de uma turma para consertar a estrada, asfalto, barranco caído, era a função dele, tinha um grupo, ele chefiava um grupo assim. E passando na Fernão Dias, passando o túnel da Mata Fria, que é em Mairiporã, passando para São Paulo, na beira da estrada, estava lá meu pai e a sua turma, trabalhando. E eu olhei para meu pai assim, passando de ônibus, eu pensei, é uma viagem sem volta. Tanto é que eu estou por aqui, né? Estou em Manaus. Foi uma viagem sem volta. Ministério é viagem sem volta. Eu era aluno na escola bíblica
e tinha uma cidade próxima, tinha não, existe uma cidade próxima, poucos quilômetros, não sei dizer quantos quilômetros, são poucos quilômetros. Nós visitamos uma vez lá e senti o desejo de abrir uma igreja em Vespasiano. Mas eu era aluno na escola bíblica, com um ano mais ou menos na escola bíblica. Desde a época, o meu amigo Luiz Carlos, que trabalhava na ocasião na escola bíblica, falei com ele: Luiz Carlos, Vespasiano, não tem DPB, vamos lá, vamos que vamos. E falando com o presidente da época, na época quem presidia a igreja era o irmão pastor Jackson. Jackson presidiu a igreja por um tempo, não sei quantos meses, até que viesse o novo missionário americano. Então, na presidência do Jackson, eu e o Luiz Carlos abrimos Vespasiano. O Luiz Carlos me ajudou talvez uns 2 meses, eu me lembro até na oficina da escola bíblica, eu e o Luiz Carlos fazendo o primeiro púlpito, de madeira logicamente, para a igreja de Vespasiano. Alugamos um salão, eu, aluno da escola bíblica, ia para Vespasiano para evangelizar. Hoje, pela graça de Deus, tem uma igreja lá, linda e maravilhosa, né? Com um casal de pastores bacana, o cara é gente boa, a esposa, a cantora Sônia Santos. Viu, Alípio? Sônia Santos é artista, né? Você não é fazer o quê, né? Você canta, não canta? Então, Alípio Santos, que é o velho amigo, e amigo velho. E também a pastora Sônia Santos, são agora os pastores de lá. Quando começamos, nós plantamos as primeiras sementes. É o poder da semente, né? E hoje temos lá uma igreja maravilhosa. O meu DNA é defeituoso. Eu não tive nem tenho nenhum pastor como referência. Então, é DNA defeituoso, né? Todo mundo tem um herói, né? Infelizmente, eu diria infelizmente, eu não tenho. Meu primeiro pastor era um bom pastor, pastor Ermelindo, mas eu fiquei pouco tempo na igreja. Muito pouco tempo. E, não lembro agora. De fato, quando eu cheguei à igreja, quando me converti, não tinha pastor. Ele chegou com 3 meses depois. Então eu passei muito pouco tempo olhando para um pastor. Logo depois fui para a escola bíblica, eu e a irmã Janete. E a escola bíblica na época, eles não enfatizavam muito a situação. Eles nos ensinaram a pensar. O que é raro hoje, né? Hoje os pastores determinam. Os meus primeiros mestres na escola bíblica, nos ensinaram a pensar. Então, não eram modelos, né? Eles deixavam a coisa livre. E com isso, deu no que deu, né? Olha o que deu aqui. Estávamos eu, pastor Severino, pastor Ernesto Green, que era um missionário americano e nosso presidente. Eu fazia parte da Junta Nacional, o presidente Ernesto Green e pastor Severino. Estávamos uma tarde na minha cozinha, tomando um cafezinho, aquele cafezinho que paulista gosta, café preto, café corajoso. Para quem não sabe, café corajoso, ele vem sozinho, né? Não tem nada junto, é só ele mesmo. Então aquele café corajoso, batendo papo, achando graça. E de alguma forma era uma reunião de negócios eclesiásticos. E havia uma necessidade aqui no Amazonas. Quem vai? Quem não vai? Quem poderia ir? Fulano não dá, ciclano não vai. Enfim, não se achava ninguém. Daí o pastor Severino do outro lado da mesa apontou o dedo. Você vai. Falei, eu? Eu tinha uma chamada para o Amazonas. Só que naquele momento eu era secretário e tesoureiro nacional, professor na escola bíblica, supervisor do distrito. Estava feliz da vida no trabalho, né? Muita coisa para fazer. Quando ele disse, você vai, apontando o dedo para mim, falei, eu? De Ernesto, irmão Neri, você já teve um bom tempo aqui.
o irmão está pronto para ir. E Severino disse alguma coisa. Pois é, irmão Neri, você já aprendeu o suficiente aqui para não fazer muita besteira lá. E com isso, aqui estou eu desde janeiro de 77. E espero não ter feito muita besteira, né? Segundo o pastor Severino. Quando cheguei em Manaus, em 77, não assumi de imediato, acho que uns 30 dias depois. E era a igreja do Boulevard. E o pastor foi transferido para uma igreja na Alvorada. E metade do povo, talvez um pouco mais, acompanhou o pastor. Direito do crente, né? Escolheu o seu pastor. Então, ficou tipo umas 25 pessoas. A irmã já disse que é 24 membros na época. Ontem alguém perguntou, eu falei 25, e ela falou, não, é 24. E por alguns meses nós trabalhamos, visitávamos e ninguém se convertia. E um pouco mais tarde, acho que um ano depois, um ano e meio depois, talvez não mais que 2, me passou pela cabeça, por que não bota uma placa fantasia? Pensei, Capela Carismática. Gostei do nome, falei, isso vai atrair os católicos, o que não tem acontecido, viu? E agora nem dá mais para mudar a placa, né? Já virou uma marca. Então o objetivo de Capela Carismática era atrair as pessoas que dizem ter religião e acabam não tendo de fato religião. Mas eu confesso que não funcionou do jeito que eu pensei. Mas como já se tornou uma marca em Manaus, com as congregações, a gente permanece com o nome. Para todos os efeitos, somos de DPB Capela Carismática. Nós somos hoje mais de 30 congregações. Nós estamos em Manaus, no interior do Amazonas, extremo oeste do Amazonas, Benjamin Constant. Estamos em Vilhena, Rondônia, sul de Rondônia, última cidade chamada Vilhena. Estamos numa cidade lá no sul da Bahia chamada Capoeiro Sul. Capoeiro Sul? Deu um branco agora. E se Deus permitir, já estamos trabalhando para isso. Em janeiro estaremos com um missionário em Santarém. Vai ser o irmão Adiles, irmã Michela e a Sarinha. E eu me lembro, uns 2 anos atrás, que eu estou mandando os meus melhores, né? O pessoal que funciona te manda embora. Vai fazer missões, rapaz. Então, uns 2 anos atrás, eu disse, gente, temos que parar um pouco de abrir igreja, porque a nossa igreja está desestruturada. Porque quando você manda um supervisor, por exemplo, para missões, ele trabalha com um grupo grande da igreja. E acaba, você manda o casal embora, sai o casal, sai a influência que ele tinha na igreja, e com isso você perde membros, sai o dízimo dos dois, a influência que ele tinha na família, você perde, a influência que ele tinha no mundo, você perde. Então enviar missionário líder de igreja é prejuízo grande para a igreja, mas eu não sei fazer diferente, né? Vou continuar enviando. Uns 30 anos atrás, eu tive que decidir uma coisa: uma igreja grande no centro, talvez com 1000 membros, talvez 1500 membros, ou alcançar o povo lá fora. Depois de muito pensar, não foi poucos dias não, eu decidi ter o que Deus me permitir aqui no centro, mas espalhar o Evangelho. E no último censo para a convenção, se não me falha a memória, não era 3.300, acho que 3.275 pessoas, que eu não teria alcançado se permanecer só no centro. Então eu tenho uma igreja pequena no centro, mas que faz missões.
Quando cheguei em Manaus, nós éramos 8 igrejas pequenas. Acho que eram 6 no interior, e também igrejas pequenas, e 8 igrejas pequenas aqui em Manaus. Eu me lembro, eu era supervisor do estado, hoje o título é presidente, né? Na época era supervisor, e numa reunião em fevereiro de 77, reunido com 7 pastores, comigo 8, de fato 6 pastores, comigo 8. Por que 6 pastores e 7 pastores de 8 igrejas? É que uma igreja não tinha pastor, era congregação de uma outra igreja. Então, de fato, éramos 8 igrejas e 7 pastores. E eu desafio os 6 pastores, irmãos, este ano, aquela coisa de fé, né? Este ano, nós vamos abrir, cada um de nós, cada igreja, vai abrir uma congregação. Quantas congregações abrimos naquele ano? Nenhuma. E quase perdemos a congregação. Porque com a saída do pastor para outro estado, a congregação quase que escapa. Deixa para lá, essa é uma história que não devo dizer aqui. Então eu tive que fazer cara feia e retomar a congregação de alguém que estava querendo levar, né? Então, além de não se abrir nenhuma, quase perdemos uma. Hoje abre fácil, né? Nós consagramos não, vão ser consagrados ainda, né? Ainda. Tipo 40 pessoas. Alguma coisa por aí. Então hoje, depois de uma base muito bem feita, a gente abre a congregação, falta é dinheiro, né? Para abrir congregação, comprar terreno. Obreiros nós temos bastante, graças à educação teológica que nós temos em Manaus, nos 2 seminários. E o Sebaete, como é que Sebaete surgiu nessa questão? Nós tínhamos um pequeno treinamento aqui no Boulevard. Vinha alguém de outra igreja, de outra IDPB. Era um grupo pequeno, um grupo bem pequeno. Eu ensinava um pouco de homilética, um pouco de história da igreja, a respeito de casamento. Só que eu queria mais. Olhando a situação de obreiros, que nós não tínhamos obreiros. Olhando a situação de treinamento de obreiros, pensei muito. Comecei a pesquisar em como abrir aqui na cidade um seminário, um treinamento mais arrojado. Irmão John Rey, nessa época, por acaso está na minha casa hoje, né? Está na cozinha tomando um cafezinho. Irmão John Rey, nessa época, já morava em Belo Horizonte, em Lagoa Santa, me ligou: irmão Neri, vai ter um treinamento aqui na ETAD, na Assembleia de Deus, Campinas. O irmão está interessado em abrir um seminário. Que tal o irmão chegar aqui? E deu certo que havia uma junta nacional em final de fevereiro, final de janeiro, e esse treinamento para educação teológica, para coordenadores e monitores, era dias depois, na semana seguinte. Terminava a nossa junta, na semana seguinte era o treinamento. Fomos a Campinas, eu, pastor Severino, o missionário Gary Reis, o Manuel de Sabino, deve ter mais alguém que me foge. E passamos uma semana lá em Campinas, numa igreja da Assembleia de Deus, recebendo treinamento para abrir um tipo de educação teológica, por extensão, na época, era novidade no Brasil. Mas eu me lembro, eu discuti o assunto na Junta Nacional, quando eu falei abrir um seminário em Manaus, um dos membros da Junta olhou assim para mim: irmão Neri, o senhor quer acabar com a escola bíblica, né? Eu falei: não, meu irmão, é que é um grupo de pessoas em Manaus que nunca pisarão na escola bíblica. Eu quero alcançar esse pessoal. E você sabe o resultado que foi, né? O treinamento de Sebaete. A igreja começou a crescer a partir de então. A igreja, Sebaete foi a alavanca, né? Para ter o que temos hoje. É lógico que mais tarde outros abriram outras coisas, que também foi uma soma. Ninguém dividiu nada, né? Somou só. E estamos, eu acho que de vento em popa. Há muito que melhorar, mas tem muito que melhorar.
Mas Deus tem nos abençoado. Eu penso em Capela Carismática, eu penso em Distrito, penso na IDPB-AM, penso na IDPB Roraima, é uma igreja lá no outro estado, para quem vai assistir isso lá no sul, sul-sudeste. Roraima fica ao norte do estado do Amazonas, bem ao norte. Nós temos lá uma IDPB Roraima, por acaso estou presidente até janeiro, né? Está próxima, né? Eu estou presidente. Já temos uma escola bíblica lá, uma Sebaete lá é Sebir. Eu nem sei o que significa isso. Seminário, escola bíblica. De Roraima, deve ser isso. Que é uma réplica, né, da Sebaete aqui em Manaus. Usa todo o material. E eu passei todos os direitos, né, para o seminário, Sebir. E o que eu penso em tudo. Por exemplo, São Paulo tem tipo 645 municípios. Um mais, um menos, margem de erro, né? 2 mais, 2 menos, é nessa faixa. Chega de 645 municípios. A capital, no último censo, 11.300.000 pessoas. O estado, 40 milhões de pedrada. E eu acho que não temos em São Paulo 45 igrejas. Isso significa que tem 600 municípios, no mínimo 600 municípios, em aberto. E um dos meus sonhos, se Deus permitir vida, eu chego lá, é começar a igreja em São Paulo. Porque é um campo vasto. E lembrando que é o país 32, a Revolução de 32, lembrando que é o estado mais rico do Brasil. Deus não precisa de riqueza para fazer igreja, mas é uma questão a pensar, né? É o estado mais populoso, tudo é mais. E no entanto, nós estamos lá por fazer ainda muita coisa. Lembrando mais uma coisa, a IDPB na minha vida foi um milagre. IDPB é uma igreja de Deus, até o nome já é igreja de Deus, né? Até o nome já diz que é igreja de Deus. A IDPB na minha vida foi um milagre porque se o evangelho não me alcança, do jeito que eu bebia, na época eu tinha uma dupla sertaneja metida besta. E o que é uma dupla sertaneja metida besta? Explico. É uma dupla sertaneja que cantava Roberto Carlos, Jovem Guarda no modo geral, cantava as músicas sertanejas, logicamente, cantava as músicas de sucesso na época de músicas espanholas, em língua espanhola, de fato eram músicas mexicanas, e algumas do Paraguai. E tinha um disco gravado, na época, compacto duplo, era a última mídia, né? Última mídia. É tipo gravar um DVD hoje. Tinha um compacto duplo, a dupla era romântica, apaixonado. Imagina, eu era romântico, né? Como é que pode um negócio desse? E, infelizmente, a bebida tomou conta da minha vida. E no funeral da minha mãe, eu estava lá em São Paulo, Bragança Paulista, no funeral da minha mãe, por acaso eu tive que presidir o funeral, havia tipo 12 pastores da cidade, e uma das coisas que eu agradeci a Deus de público é o seguinte, eu disse, eu agradeço a Deus que eu tive um pai e mãe, e eles suportaram a loucura de um filho bêbado por 7 anos, porque bêbado é doido, né? Quem bebe não é senhor de si. E meu pai, com aquela paciência que ele tinha, e minha mãe também, com aquela paciência que tinha, salvaram a minha vida, me suportando a loucura de um filho bêbado. Eu tenho primos, um deles pelo menos, morreu na rua, porque meus tios não aguentaram a loucura. Morreu na rua.
Só não foi enterrado como indigente porque tinha um morador de rua, amigo dele, que conhecia a família. Foi até a família e disse, olha, o rapaz morreu. Senão teria sido enterrado como indigente. Pela graça de Deus, meus pais não fizeram isso comigo. Me aguentaram. E até que o Evangelho me alcançou. Se vocês pudessem voltar na máquina do tempo lá por 67, 66, vocês veriam um camarada deitado. Deitado não, porque bêbado não deita, bêbado desmonta. E vocês veriam, passando por Bragança Paulista e arredores, vocês veriam um camarada até bem arrumadinho, caído nas calçadas de Bragança Paulista. Então, quando eu conto isso hoje para alguém, eu mesmo, mas pera um pouco, era eu? Pior que era. Então eu fui daquele bêbado de ficar na calçada, deitado na calçada. De acordar de manhã e estar na calçada. Às vezes a calçada tem a calçada e o terreno vazio, né? Só com aquela capoeirinha. Às vezes caído lá no meio da capoeira. Levantava assim, onde é que eu estou, né? Estava na rua. Então a IDPB trouxe o Evangelho que me alcançou e hoje estou por aqui até hoje. Lá se vão desde 68, desde janeiro de 68, que eu estou aqui seguindo Jesus. O senhor quer fazer algum agradecimento à igreja local, à família, à esposa, alguma coisa? Eu costumo dizer o seguinte, de vez em quando digo no culto: irmãos, tenham paciência comigo. Eu estou brigando para aprender a ser pastor. Tem gente que acha brincadeira. Não é brincadeira. Eu ainda não sou pastor que eu acho que o pastor deva ser. Então eu imagino que eu estou aprendendo ainda. Eu conheço pastor que já se acha pastor. Eu ainda não me acho um pastor qualificado. Mas eu acho que eu chego lá. Eu digo assim para a igreja: eu estou aqui há 34, 35, agora 35. Em janeiro 36. Eu dizia antes: eu estou aqui, irmãos, há 34 anos. Me aguentem que com mais 30 eu aprendo. Tem gente aí que está comigo há 34 anos, 35 anos. Então eu digo: tenham paciência que eu ainda vou aprender a ser pastor. E eles estão tendo paciência comigo. E eu com eles. Só entre nós aqui. E a família? A família é uma bênção. Minha irmã Janete, sou casado com ela há 45 anos. 2 filhas, 6 netos, 4 bisnetos. E os agregados, né? Porque genro é parente, é agregado, né? E tem também os genros, que são uma bênção. Tem os maridos das netas. É tudo gente boa. Então eu estou bem servido de família. Ah, o senhor não tem problema? Espera aí. Tem sim. Tem sim. Mas a gente vai administrando. Vai administrando. Vai administrando. Com paciência, com carinho. Às vezes não com tanto carinho, às vezes, né? Porque às vezes o pai da família tem que bater o martelo, né? O pai de família tem que bater o martelo uma vez ou outra. Não pode bater o martelo todo dia, daí vira um chato. Mas uma vez ou outra na vida você tem que dizer: gente, vamos parar por aí. Mas de modo geral é uma família abençoada. Todos envolvidos em ministério, com exceção de um neto que atualmente ele é músico de bandas e, né, essas coisas. E de certo modo eu ganho a pão dele. Estamos orando para que ele seja missionário. Viu, Ítalo? Missionário, viu? E os demais estão aí no ministério. Uma das filhas é pastora, é casada com o pastor Gersinei. São pastores lá no Novo Israel. A Generete, a minha filha mais nova, me ajuda muito aqui na igreja. Não é uma pastora, mas faz trabalho pastoral e às vezes melhor do que eu. E tem sido uma bênção para nós. É isso. O senhor quer deixar algum conselho, alguma palavra para as gerações futuras? Hoje há uma preocupação para ter sucesso. Nenhum pastor quer a igreja com 30 crentes, quer com 300. Mas como tem
igreja com 3.000, então 300 já não serve. Não, tem que ter 3.000. Alguém fala em 10.000, nada contra a igreja grande, tá, irmãos? Eu também estou brigando para chegar lá. Então, nada contra ter sucesso como pastor. Mas o nosso maior sucesso tem que ser pessoal. Há uma ânsia por igreja grande, por ter um carro bom. Pastor andando em fusquinha, tá lascado, né? Ninguém respeita, né? Então o cara quer um carro bom. Nada contra, eu também quero carro bom. Já tive carro bom, inclusive. E de certo modo tenho ainda. Tá meio lascadão, meio, né? Mas tá lá o carro andando. Viajamos agora, juntando ida e vinda e andando por lá. Talvez perto de 2.000 quilômetros, 1.800 quilômetros. Fui e voltei, né? Tá o carro aí. Então o carro não está tão ruim assim. Mas há uma ânsia para ter sucesso. E na ânsia de ter sucesso, o pessoal está fazendo o que dá certo. Ah, está dando certo naquela igreja. Tinha 300 mesmo, agora tem 1.500. Está dando certo. Opa, na outra está dando certo também. Eu não penso assim. Temos que fazer o que é certo, mesmo que dê errado. Temos que fazer o que é certo, mesmo quebrando a cara. Nós não podemos vender a alma para o diabo para ter igreja grande. O nosso testemunho pesa mais, é mais valoroso do que sucesso. E se vocês forem para Hebreus capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé, é o título do capítulo, Galeria dos Heróis da Fé. Tem lá o pessoal que foi herói, arrebentou, creu e aconteceu. Então é um capítulo de sucesso. Até alguns versículos na frente, quando começa dizendo que nem todos tiveram sucesso. Esses creram e viram, heróis da fé. Outros creram e não viram, fracassaram até, humanamente falando, fracassaram, foram mortos, perseguidos, foram um fracasso. Hoje ninguém daria um centavo por ele. Não os convidaria para pregar domingo à noite, né? Vamos fazer uma campanha e convidar o profeta tal. Ah não, o profeta tal não. O cara só vive correndo da rainha. Então, o importante não é o que dá certo. O importante é o que é certo. Uma certa ocasião eu estava com a igreja descoberta. Aquele paredão, são 7 metros de parede, fora a parte de baixo, né? 3,40 embaixo, daí tem a laje, mais 7 metros em cima. Então são 7 e 3, 10 metros. 7 e 3, 10, alguma coisa como 10 metros, 10,5 e mais enfim, é alto. E alguém ligado a um político disse: Pastor Neri, fulano passou aqui outro dia, viu sua igreja precisando de telhado, e ele falou que se o senhor apoiá-lo nessa eleição, ele cobra a igreja para o senhor. Eu fiquei chateado com aquele que trouxe a notícia, mas falei, o rapaz não tem culpa, está obedecendo o patrão, ele trabalhava para esse candidato. Então, o rapaz não tinha culpa. Daí então, quando foi a hora de responder, eu disse alguma coisa como: meu irmão, diga lá ao seu candidato, agradeça a preocupação dele. Ele passou aqui, olhou e pensou: estão precisando de um telhado. Se eles me apoiarem, eu dou o telhado para a igreja. Diz para eles assim o seguinte: olha, o pastor Neri mandou agradecer o seu interesse, mas ele mandou também falar para você que eles não estão precisando do telhado. Daí o rapaz que estava na minha frente aqui: não está precisando, pastor, do telhado? Eu falei: não, o teu candidato avaliou mal, não estamos precisando do telhado. É, pastor, não está? Eu falei: não estamos precisando. Tá bom, vou dizer para ele. 6 meses depois, eu tinha o telhado, as paredes, fumaça, e com 8 meses eu tinha inclusive o piso, aquele piso é couro duro. Eu tinha o telhado, as paredes com massa e o piso de couro duro. E não precisou vender minha alma para o diabo.
É uma loucura a igreja descoberta há meses, sem dinheiro para colocar o telhado, e o pastor dizia que não precisa do telhado. E de fato não era preciso. Era preciso fazer o que é certo. É isso. É por aí.